eu entendo completamente a dificuldade, sabe, que as pessoas têm de enxergar aquilo que hoje em dia não só eu enxergo, mas o que o Paul Young, o ator da Cabana, enxerga, o que o Baxter enxerga, o que o Brad, o que o Bruce enxergam. E eu aprendi uma coisa, que a gente precisa escutar com o coração e não com a nossa mente. Porque a vida inteira a gente vive preso na nossa mente. Então na nossa mente, através da nossa mente, a gente definiu aquilo que pra gente é verdade. Então todo mundo, todo ser humano hoje, ele tem uma maneira de enxergar Deus, ele tem uma maneira de se enxergar, ele tem uma maneira de enxergar os outros seres humanos à volta dele. Então, cada ser humano ele tem uma verdade dentro de si. Até o ser humano que não acredita em Deus, ele tem uma verdade dentro dele. Ele definiu que Deus não existe. Então, todo ser humano, só que essa é uma verdade em nossa mente. E a gente precisa, quando a gente começa a escutar o Evangelho, a gente precisa escutar com o coração e não com a mente. Porque senão a gente vai viver preso para sempre. Imagina se aquilo que a gente definiu na nossa mente como verdade não é uma verdade. Como para mim aconteceu há cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu comecei a ser confrontado com aquilo que para mim era uma verdade, entende? Então se eu continuasse fechado, não, isso daqui não a verdade, é isso aqui que eu acredito e pronto. Eu poderia continuar a vida inteira preso naquilo que eu acreditava que era verdade, que hoje em dia eu não enxergo mais como verdade. O Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo é quem testifica a verdade em nós. Só que aqui, então cada vez que a gente ouve o Evangelho, a gente precisa ver o que a gente está sentindo aqui e não aqui. Normalmente quando a pessoa fala pra gente, por exemplo, você vai estar ouvindo esse meu vídeo agora, você já ouviu outros vídeos, quando eu vou estar falando, ou quando você ouviu o Baxter falar, ou algum vídeo legendado, dublado, normalmente, qual que é a nossa primeira reação? Como que a gente enfrenta esse vídeo? Como que a gente escuta esse vídeo? A gente escuta condicionado assim, eu vou ver se é isso que ele vai falar vai acrescentar dentro daquilo que eu acredito, ou se isso que ele vai falar não condiz com aquilo que eu acredito, vou descartar. Mas se ele falar algo que vai acrescentar ou vai bater, ou se ele falar algo que vai ser compatível com aquilo que eu acredito, então eu vou reter. Então eu vou... Mas se algum momento que... Então, por exemplo, chegou um momento que eu li o blog inteiro do William Paul Young e aquilo que eu acreditava e que acrescentava naquilo que eu acreditava, eu retia. Aquilo que batia de frente, o que era tipo muito diferente daquilo que eu acreditava, eu acabava descartando. Então foi mais ou menos com essa mente que eu li primeiramente o conteúdo dele, tentando enfiar dentro da minha caixinha daquilo que eu já acreditava em minha mente. Então eu ia passando pelo filtro daquilo que eu acreditava e aquilo que não era compatível, e ia descartando. E esse é o problema. A gente precisa não tentar escutar isso e botar dentro da nossa caixa. A gente precisa abandonar a nossa caixa. A gente precisa abandonar aquilo que a gente acredita. A gente precisa, talvez não necessariamente abandonar já de verdade, mas a gente precisa escutar atento ao que a gente está sentindo aqui. Se o Espírito Santo está testificando a verdade, pode ser que ele esteja nos convidando a sair da caixinha que a gente criou como verdade. Então, aí sim, se a gente está sendo conduzido, o Espírito Santo está testificando algo que para nós é completamente novo, então talvez o Espírito Santo esteja convidando a gente a abandonar completamente aquilo que a gente tem como verdade, sair da nossa caixa de verdade e vir para algo novo. Conversando com algumas pessoas, eles acabam expondo a dificuldade que eles têm de enxergar a união de Deus com a humanidade inteira, com toda a humanidade inteira. E eu acho que esse é o grande ponto cego na teologia do mundo inteiro, de todas as religiões que existem, é acreditar que Deus está separado da humanidade. Vou dar um exemplo. Qual a relação que a maioria das pessoas enxergam entre toda a humanidade, absolutamente toda a humanidade, e o que aconteceu com Jesus na cruz em sua morte, ressurreição e ascensão de volta ao Pai? Qual a relação que as pessoas enxergam? A maioria das pessoas enxergam isso simplesmente como um ato que Deus fez por nós, mas não algo que nos envolveu, não algo que nos incluiu.
e não somente os cristãos. Não estou falando somente que incluiu os cristãos, que envolveu os cristãos em si, mas eu digo a humanidade inteira, o universo inteiro, o cosmos inteiro. É como se toda a humanidade fosse somente um espectador desses eventos e não tivesse relação e nem conexão nenhuma com Jesus nesse momento. Até que a gente faça algo para que traga Jesus para dentro de nós. E aí sim a gente tem a nossa vida alterada. E aí sim a gente tem a participação em sua morte, ressurreição e ascensão. A separação, ela tem um problema completamente gravíssimo. O primeiro problema é que ela nega a divindade de Jesus, ela nega a divindade e a humanidade de Jesus. Porque se a humanidade existe separado de Jesus, então Jesus ele não é Deus, não é o Deus que sustenta todas as coisas, e a gente acaba sendo Deus. Porque se a gente se sustenta sozinho, se a gente vive separado de Jesus, então a gente tem que ser Deus também. Então esse conceito de separação, inicialmente, ele nega completamente a divindade de Jesus. Além de gerar um dualismo, ou seja, o dualismo do eu, eles, os salvos e os não salvos, os filhos e os não filhos, crentes e incrédulos, ou seja, separa dois grupos de pessoas, a gente acaba enxergando a humanidade separada por dois grupos de pessoas. Além disso, a separação ela leva a nossa fé para uma obra relacionada com Jesus completamente ausente. Jesus que está lá no céu, e até a gente fazer algo, até a gente crer, até a gente se arrepender, até a gente se batizar, até a gente se converter, ele está à distância. Aí para depois ele se tornar um Jesus presente. A maneira de a gente enxergar a nossa união com Cristo é através do próprio Cristo. E se a gente dá uma olhada em algumas passagens do apóstolo Paulo e apóstolo João, a gente vai conseguir começar a entender a mente deles. Eles entenderam a realidade de quem era Jesus. É através dessa realidade que a gente começa a entender a nossa realidade, quem nós somos. A gente começa a entender quem Deus é, quem Jesus é e quem a humanidade é. Se a gente pegar aqui em Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então ele nos elegeu nele, ele não nos elegeu fora dele. Quando ele nos elege para que a gente venha a ser criado, para que a gente venha a ser criado, se adotados como filhos, ele nos elege. A primeira coisa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem é nos eleger neles. Colossenses 1:15. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele nos elege nele, ele cria todas as coisas nele e tudo subsiste por ele. Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, somos também sua geração. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. São declarações sobre a realidade de Jesus. João 1:3, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, fora dele, separado dele, nada do que foi criado viria a existir. É isso que João está querendo falar. Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor de sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, Jesus Cristo. Havendo feito por si mesmo purificação de nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esses são versículos que declaram a realidade. Quem é Jesus? Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Filho do Pai. Ele é o ungido pelo Espírito Santo. Essas são declarações sobre a realidade. Quem é Jesus Cristo? E é a partir desses olhos, é com essa lente que a gente tem que enxergar todas as coisas. É com essa lente, quando a gente bota os óculos de Jesus Cristo, a gente vai conseguir entender o que está
escrito na Bíblia, a gente vai começar a entender o que é o Evangelho, a gente vai entender do que se trata a salvação, a gente vai conseguir entender o que Jesus quer dizer quando ele fala de inferno, a gente vai começar a entender o que Jesus fala quando ele fala de condenação, porque nós existimos nele. Aí Paulo fala que nada vai nos separar dele, e fala Romanos 8, nada pode nos separar do amor dele, porque nós existimos nele e nós vamos existir eternamente. Ele fala, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nada, absolutamente nada pode nos separar dele. Nós existimos e vamos existir eternamente dentro dele. A partir daqui, a partir desse ponto que a gente começa a entender o que aconteceu na cruz, qual a relação entre a humanidade e Jesus Cristo em sua morte. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O Criador e sustentador de todas as coisas, nós existimos no útero de Deus, nós existimos dentro de Deus, essa é a nossa existência. Então ele vem e se torna humano. Então quando ele morre, ele leva a humanidade inteira com ele. Então se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Jesus morre e leva a humanidade inteira junto com ele. Ele ressuscita e ele leva a humanidade inteira junto com ele. E ele ascende de volta ao Pai, e ele não volta sozinho, ele leva a humanidade inteira junto com ele, e ele nos faz nos assentar com ele nas regiões celestiais, à destra do Pai, face a face com o Pai. Esse é o ato de inclusão, esse é o ato de adoção. Jesus encerra aqui o ato de adoção que começou lá antes da criação de todo o cosmos, de toda a criação do universo, que nós fomos eleitos nele e predestinados a ser filhos por adoção. Adoção significa ser incluídos à vida já existente, à família que já existe. Então Jesus, por isso que Jesus fala, está consumado. Quando Jesus morre, ele entrega seu espírito ao Pai na cruz, ele fala, está consumado. Ou seja, a obra está completa, a inclusão, a adoção de toda a humanidade está completa. Agora Jesus está levando a humanidade inteira para sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai. Não foi só algo que ele fez por nós, foi algo que ele fez com nós, foi algo que ele nos envolveu, que foi algo que nos incluiu. Foi o ato de Deus nos encontrando em nossa cegueira e nos incluindo a vida existente, a vida não criada, a vida que sempre existiu eternamente, ao relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que eles possam compartilhar quem eles são e o que eles têm, a entrega deles, o amor deles, a alegria deles, a comunhão deles, o relacionamento deles, para que eles possam compartilhar conosco eternamente. E esse é o Evangelho. Dexter Kruger, ele fala que o Evangelho não é a notícia que não é a notícia que nós aceitamos Jesus em nossa vida. O Evangelho é a notícia que Jesus nos aceitou na vida dele, que Jesus nos aceitou em sua vida. Esse é o Evangelho. Essas são as boas notícias, que a gente foi incluído, que a gente não está separado de Deus, que a gente não tem que fazer algo para que Deus venha em nós, mas que nós estamos unidos e que os nossos olhos precisam ser abertos para que a gente enxergue essa união e para que a gente encontre Jesus em nós. E por isso que o apóstolo Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando a gente encontra Jesus Cristo, o Espírito Santo revela Jesus Cristo em nós e nossos olhos se abrem. E a gente enxerga Cristo em nós, a gente enxerga que a gente foi incluído, a gente enxerga que a gente nunca esteve separado. É aí que a gente começa a ser curado. Essa é a verdade que nos liberta. Essa é a nova aliança. E a partir dessas lentes que a gente vai começar a entender os outros versículos. Existem versículos muito complexos, existem passagens que, se a gente encarar de forma literal, a gente vai pensar que a gente realmente está separado de Deus, a gente vai abraçar essa mentira. E essa mentira que começou lá no Jardim do Éden, em Adão,
Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, Adão já estava abraçando essa mentira, Adão já estava começando a ficar preso em sua mente e começando a acreditar que ele estava separado de Deus. Então Deus vê isso e ele fala, não é bom que o homem esteja separado, não é bom que o homem esteja só. Ele retira Eva de dentro dele para que Eva pudesse ajudar ele a sair dessa cegueira, para que Eva ajudasse ele a enxergar que ele não estava separado de Deus. E é justamente após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus chega, Adão ele sente medo de Deus, porque agora ele pensa que está separado de Deus, e através dos óculos da separação a gente enxerga Deus como um monstro ausente, como um Deus que nos julga, que ele vem para nos condenar, que ele vem para que só vai nos abençoar se a gente obedecer às regras dele, que a gente obedecer às leis morais dele. Então toda a nossa visão de Deus acaba sendo distorcida pelo conceito de separação. Pessoal, se você está mais interessado sobre a nossa união com Cristo, eu vou te indicar 2 livros. Um dele é A Revelação, de Baxter Kruger. É um livro incrível que ele conta uma história de um teólogo que se encontra com o apóstolo João e passa 3 dias com o apóstolo João, e o apóstolo João ajuda ele a enxergar a nossa união com Cristo. É um livro maravilhoso. O outro livro que eu indicaria para vocês é De Volta à Cabana. É um livro que explica teologicamente todo o livro da cabana. Então são 2 livros do Baxter Kruger, mas são livros incríveis e que eu aconselho a você. Então tchau, tchau, até a próxima conversa.